tudo certo? Aqui quem fala é Isa e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obra O Alienista de Machado de Assis. Já tá fazendo barulho, né, filho? Mal comecei o vídeo. Quem me acompanha no blog deve ter visto que acho que mais ou menos em julho, eu publiquei uma resenha sobre o livro Lucila, de José de Alencar, e foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer. Eu cheguei a comentar via Twitter, Facebook e acho que no post mesmo, porque foi um livro que meu professor de português escolheu para ser trabalhado em sala de aula. Então a gente acabou discutindo o livro, conversando um pouquinho sobre ele, e eu consegui fazer uma resenha melhor no blog, porque eu acabei percebendo alguns pontos que eu não teria percebido só com a leitura normal. E eu gostei pra caramba, então eu tava bem animada pelo próximo livro. Meu professor iria escolher pra gente trabalhar em sala de aula, e o livro desse bimestre foi O Alienista de Machado de Assis. Esse livro foi escolhido porque a gente começou a estudar o realismo e eu tô morrendo de calor. Nessa obra a gente vai conhecer o Dr. Simão Bacamarte, que é considerado um dos melhores médicos do Brasil e das Espanhas. E a gente começa a acompanhar a vida dele quando ele volta para Itaguaí, no Rio de Janeiro. Quando ele volta não, né? Quando ele se muda para Itaguaí, no Rio de Janeiro, para poder se dedicar melhor aos estudos da ciência. O Simão Bacamarte, ele é uma representação muito boa da questão do homem totalmente racional. Ele não é levado pela emoção. É o homem da ciência e em muitos momentos ele cita isso, que ele é um homem da ciência. Enquanto eu lia, pode ser uma relação muito estranha, mas eu lembrei muito da questão do Spock e do Kirk em Star Trek. Do Kirk ser o cara ao lado emotivo, o Spock ser o cara da razão, porque o Spock é meio vulcano. É vulcano, mas a maneira é humana também. E tem muito essa questão do Bacamarte, do Simão, agem muito pela razão, ou só pela razão. E a gente vai acompanhar ele em Itaguaí. Ele se casa com a Dona Evarista com a intenção e você logo começa a ver esse lado de que ele é um homem totalmente da razão pela forma como ele escolhe sua esposa. Ele não escolhe sua esposa por amar alguém ou algo assim, mas porque, segundo o que ele vê, o que ele observa, ela seria uma mulher que poderia lhe dar bons descendentes, e é isso que importa para ele. Então ele acaba se casando com essa mulher. Percebendo que em Itaguaí não existe nenhuma casa que cuide de loucos, ele se entrega ao estudo da mente e abre uma casa para loucos, chamada da Casa Verde. E daí, nesse momento mais ou menos da história, a gente já começa a ver uma das primeiras teorias que ele cria em cima das pesquisas que ele faz. Ele chega à conclusão que a razão é o equilíbrio perfeito de todas as faculdades. Então tudo que está fora da razão, tudo que está fora desse equilíbrio, pode ser considerado loucura. Levando isso em mente, tendo isso como uma base, ele começa algumas internações. Só que quando ele começa essas internações, isso acaba chocando a população em alguns aspectos. E a população começa a ficar meio com um pé atrás, poderia dizer, porque ele começa a internar pessoas que, pelo ponto de vista da população, eram pessoas sãs. Eram pessoas que não tinham por que estarem em um manicômio. E uma das coisas melhores assim, do livro é o fato de Machado de Assis ter uma escrita fantástica em vários sentidos, e ele conseguir trabalhar um assunto que é tão sério e que no final das contas mais pra frente eu vou falar isso, que não é só um livro de ficção, mas que mostra um pouco da realidade. Ele conseguiu trabalhar um assunto tão sério de uma forma cômica. Então, em muitos momentos, principalmente na hora que o Dr. Simão ele dá os diagnósticos dele, é muito engraçado você ler os diagnósticos, o porquê que ele tá internando aquela pessoa. E são coisas assim absurdas. A pessoa é totalmente normal, do nosso ponto de vista, a pessoa é totalmente normal, mas que pra ele tá fugindo daquele padrão, ele é louco. Dando um exemplo, para não dar spoiler, muitos spoilers, mas para dar um exemplo de mais ou menos como isso acontece, um dos homens que é internado, se eu não me engano é o primeiro, ele é internado porque ele ganhou uma herança e ele perdeu toda essa herança emprestando dinheiro às pessoas. E ele não cobra esse dinheiro das pessoas, ou ele não cobra com juros esse dinheiro das pessoas. E o Bacamarte acaba alegando que ele é louco por fazer isso. Louco a ponto de ter que ser internado no manicômio. Então, são coisas que, se você for parar pra olhar, não dão realmente motivo da pessoa ser internada.
Então, essa situação começa a se agravar, ele começa a internar muitas pessoas, chegando ao ponto que a população vê que aquilo não está certo e realmente se revolta. Eu gostaria muito de continuar falando sobre o conto, mas eu vou acabar dando spoiler se eu passar dessa linha aqui. Então eu vou fazer assim, pra você que ainda não leu o conto, a resenha vai até esse ponto aqui, mais ou menos eu vou fazer uma finalização para o que eu achei do livro até aqui, e a partir desse minuto aqui que eu vou colocar na tela, eu vou fazer algumas considerações para quem já leu o conto ou para quem não liga para esse conto, tá bom? Para finalizar, para esse pessoal que ainda não leu o conto e pretende ler, é uma leitura muito boa, o conto é pequenininho, eu li em questão, assim, é porque eu não li de uma vez, mas juntando os dois momentos que eu sentei para ler, eu devo ter lido em 2 horas e 20, 2 horas e meia no máximo, estourando muito. Eu acho que o que leva você a demorar mais é a questão de não estar acostumado com a escrita de Machado de Assis, mas não é a escrita, eu não vou dizer assim, não é algo que vai te impedir de ler o conto, porque não é algo extremamente complicado de se entender. Na verdade, eu consigo entender o conto muito bem, mas tem uma palavrinha ou outra que você acaba enganchando ali, dando uma relida para poder entender melhor. Como eu já falei, o conto ele trata de uma questão séria, que é a loucura, e Machado de Assis, por meio desse conto, ele quer abrir a questão de que o que é realmente loucura, o que pode ser considerado loucura. Será que o Dr. Simão estava certo pelo ponto de vista de loucura dele? Não estava certo? Tanto é que ele, o personagem, ele não mantém o mesmo ponto de vista sobre loucura durante todo o livro, ele muda. Então, será que ele chegou à conclusão certa? Será que não? Então, é uma das coisas que se é tocado muito durante o livro. E Machado de Assis consegue fazer isso de uma forma muito engraçada em vários momentos, então vale muito a pena ler realmente o conto, porque além de Machado de Assis ser considerado um dos melhores escritores, não só brasileiros, um dos melhores escritores que o mundo já teve, é uma leitura que, além de trazer um tema muito, muito legal de você parar para entender, ou parar para analisar, é um conto muito divertido, então eu super recomendo. Então a partir de agora eu vou fazer alguns pequenos, não vou demorar muito, tá? Eu não vou fazer um TCC em cima do livro. A partir desse momento agora, se você não leu o livro ainda e não gosta de spoilers, pode sair do vídeo e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Mas se você já leu o livro, se você não se importa com spoilers, eu vou fazer algumas considerações sobre os livros a partir de agora. No começo do livro ele tem essa ideia de que a razão é o equilíbrio de todas as faculdades. E com o passar do tempo, chega um ponto que a cidade toda, 75% da cidade está dentro do manicômio. Então ele para e fala, não, isso está errado. E ele chega a dizer que ele pensava que o objeto de estudo dele, que era a loucura, era uma ilha no meio de um oceano, do oceano da razão. E que com o passar do tempo ele começa a achar que na verdade é um continente, porque 75% da população está dentro do manicômio. Então ele chega a um ponto que ele liberta todas essas pessoas dentro do manicômio e começa a prender a minoria. É muito interessante como Machado de Assis traz essa temática, além do fato como ele termina o conto. No final das contas, o Dr. Simão acaba se prendendo e ficando recluso da sociedade, porque ele vê que só ele que tem aquelas virtudes, vou dizer assim, aquelas virtudes que ele procura. Então, como é só ele, ninguém mais, ele não encontra isso em mais ninguém, ele acaba ficando recluso, ele acaba se prendendo. Então, uma das frases que tem no livro que melhor exemplifica isso é quando um vereador que chega para tentar resolver a situação das coisas chega e fala assim: quem nos disse que o alienado não é alienista? Então, no começo de toda aquela coisa, ele era visto como o cara que sabia de tudo, o cara, o cientista que estava tentando resolver a situação. E com o passar do tempo, ele começou a ser visto como louco, como ele é o maluco da situação. É muito... a forma como Machado de Assis desenvolve tudo isso é muito interessante. Foram essas as
os poucos pontos que eu quis falar aqui, né, para quem já leu o livro, para quem não se importa com spoiler. E se você tem outros pontos, outras reflexões a respeito desse livro, pode comentar, pode me falar aí que eu vou gostar muito de ouvir, tá bom? De ler. Então, é isso, galera. Eu não mostrei o livro aqui porque eu não tenho o livro físico, eu li ele em formato digital, mas eu pretendo comprar o livro físico, porque eu gostei muito. Mas é isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Eu vou falar pra vocês sobre o próximo evento que eu vou comparecer e vou dar uma dica de quadrinho que vai ser Silêncio, parte 1 do Batman. Agora eu vou para Comic Con Experience em 2015. Yeah!